E aí, cabecinha de coco, olha nós aqui de novo, tá? Vamos dar continuidade ao estudo dos derivados de ácidos carboxílicos, agora falando sobre os sais, tá? A gente pode chamar de sais derivados de ácidos carboxílicos ou simplesmente sais. Lá no primeiro ano você deve ter visto que um sal é obtido através de uma reação chamada reação de neutralização, que é uma reação que ocorre entre um ácido e uma base. Aqui não é diferente, tá? Só que o ácido utilizado aqui é um ácido carboxílico, tá? A única peculiaridade é essa, tá bom? Então os sais são compostos obtidos pela reação entre um ácido carboxílico e uma base inorgânica, que são aquelas bases que vocês viram lá no primeiro ano do ensino médio, né? As bases de Arrhenius. Se você observar, os sais eles têm uma estrutura muito parecida com a estrutura de um éster. A única diferença é em relação ao R, tá? Esse R' aqui que está ligado ao oxigênio. Lá nos ésteres eu deixei bem claro que o R' correspondia a um grupo carbônico. Aqui o R' vai corresponder a um metal ou então ao grupo amônio, que é o grupo que você está vendo bem aqui embaixo, NH4+. A única diferença é essa. No mais, a estrutura é igual à de um éster. Tudo bem? Esses compostos são iônicos, consequentemente apresentam altos pontos de fusão e de ebulição, são polares e também são solúveis em água. Agora preste atenção no detalhe. São solúveis em água somente os sais, onde o R' é representado por um elemento da família 1A, 2A ou pelo grupo amônio. Se no caso aí nós tivermos um outro elemento, por exemplo, ferro, zinco, prata, aí o sal ele já não vai ser mais solúvel em água. Somente se o elemento aqui, ó, representado pelo R, for um metal alcalino, 1A, metal alcalino terroso, 2A, ou então o grupo amônio, NH4+. Certinho? Os exemplos mais importantes que temos são o etanoato de chumbo e o oxalato de cálcio. O etanoato de chumbo é um composto presente em tinturas para cabelo. E o oxalato de cálcio é um sal aí que está relacionado com a formação dos famosos e temidos cálculos renais. Tudo bem? Tranquilos? Vamos prosseguir. Nomenclatura oficial. Aqui a gente vai fazer de forma muito parecida como nós fizemos lá nos ésteres, prefixo, infixo mais oato, correspondente à parte proveniente do ácido carboxílico, e para finalizar, o nome do metal ou do grupo amônio. Tranquilos? Então aqui nós temos a parte ácida com 4 carbonos, butanoato, preposição de, e o nome aqui do metal derivado lá da base, que no caso aí é o sódio. Então vai ficar butanoato de sódio. E aqui uma cadeia com 6 carbonos, uma dupla entre o 2 e o 3 e outra entre o 4 e o 5. A gente já sabe como é que a gente faz para colocar isso no nome. Então aquelas regras aí devem ser novamente aí colocadas em prática. Então vai ficar ex devido aos 6 carbonos, 2,4 de en para indicar as duplas, uma entre o 2 e o 3 e outra entre o 4 e o 5, terminação oato, preposição de, e o nome do metal potássio, ex 2,4 de enoato de potássio. Tranquilos? E aqui nós temos a parte ácida proveniente do ácido benzoico, por isso benzoato, preposição de, e o nome aqui do metal, que no caso aí é o potássio. Então vai ficar benzoato de potássio. Tranquilos até então? Tá? Dessa maneira aí nós concluímos o estudo dos sais. E agora, para poder finalizar,
os derivados de ácidos carboxílicos, nós vamos falar sobre os anidridos, tá? Os anidridos são obtidos pela desidratação de ácidos carboxílicos, tá? Um detalhe em relação a essas reações, tá? Todas elas serão discutidas, tá? Quando nós estivermos aí na parte sobre reações orgânicas, lá eu darei os detalhes. Agora eu quero que vocês apenas aprendam a identificar os compostos, tá bom? Então, quando é que nós teremos um anidrido? Observa aqui como é o grupo funcional, o grupo característico do anidrido, tá? Presta atenção. Nós temos aqui uma carbonila, outra carbonila aqui do lado, e você observa que elas estão ligadas por meio de um oxigênio. Então, todo esse grupão aqui, ó, formado por essas duas carbonilas e o oxigênio aqui, todo ele representa aí o anidrido, tá? Então, esse é o grupo característico do anidrido. Ele não tem um nome específico, tá? Mas a gente pode chamar aqui somente de grupo anidrido, que é o grupo característico da função, certinho? Esses compostos são polares, no entanto, como a polaridade é pequena, eles apresentam uma baixa solubilidade em água e eles também não formam ligações de hidrogênio entre si, tá? Como consequência, eles apresentam pontos de ebulição menores do que os ácidos carboxílicos correspondentes, ok? Avançando aqui, os anidridos podem ser classificados de acordo com os ácidos que são usados na sua formação. Se na formação de um anidrido são utilizados ácidos carboxílicos iguais, esse anidrido vai ser classificado como simétrico. Agora, se os ácidos carboxílicos utilizados são diferentes, obrigatoriamente aí o anidrido será classificado como assimétrico. Tudo bem? Tranquilos? Os exemplos mais importantes que temos são o anidrido etanóico, também chamado de anidrido acético, e o anidrido fitálico. O anidrido etanóico ou acético, ele é utilizado para a fabricação do ácido acetil salicílico, tá? Popularmente aí chamado de aspirina, um dos medicamentos mais consumidos no mundo, tá bom? E o anidrido fitálico é utilizado para a fabricação aí de um indicador ácido-base muito conhecido, muito importante, chamado de fenolftaleína, ok? Tranquilidade? Vamos aqui avançar e concluir, falando agora aí da nomenclatura oficial dos anidridos, tá? Como é que a gente vai fazer? Aí o PAC orienta que a gente coloque primeiro a palavra anidrido, seguida do nome ou dos nomes dos ácidos que deram origem a esse anidrido, ok? Então a gente observa aqui no primeiro exemplo, tá? Que o anidrido em questão aqui é um anidrido simétrico e as duas partes dele aqui tem 3 carbonos. Isso significa que o ácido que deu origem a ele foi o ácido propanoico. Então a gente vai começar pela palavra anidrido e vai colocar a palavra propanoico, que é o nome do ácido que deu origem a ele. Simples assim. Aqui embaixo você observa que há um anidrido assimétrico, ou seja, um anidrido proveniente de ácidos carboxílicos diferentes. Então, no caso aí, a gente vai começar pela palavra anidrido e depois vai colocar o nome dos ácidos obedecendo a ordem alfabética. Então, primeiro, heptanoico, né, que é o ácido correspondente aqui à cadeia com 7 carbonos, e para finalizar, pentanoico, que é o ácido que está aqui embaixo, tá? Com 5 carbonos na cadeia, certinho? Então, heptanoico e pentanoico. Tudo bem? Espero que essa aula aqui possa ser de grande valia para vocês. Dessa maneira, nós concluímos os derivados de ácidos carboxílicos e chegamos aí ao final das funções oxigenadas. Tudo bem? Um abração, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.